Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e hoje nós vamos estudar mais uma lição das revistas da CPAD da Escola Dominical. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que já acompanha meu canal. Vai ser mais uma honra ter você aqui comigo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós estamos estudando nesse trimestre, nesse último trimestre de 2021, o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 7, que tem por título Paulo, o plantador de igrejas. Então, o título da lição é bem sugestivo, porque realmente Paulo foi um grande missionário, um grande plantador de igrejas, um grande fundador de igrejas. O textuário da nossa lição está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A verdade prática da nossa lição, idealizada pelo pastor Elianai Cabral, diz: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. A leitura bíblica em classe, eu já fiz a minha leitura, você pode também realizar a sua leitura aí, eu vou deixar aqui na tela. Está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 9. Também em Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 3. E também Atos, capítulo 16, do versículo 1 ao 5. E depois o versículo 9 e o versículo de número 10. A lição ela está dividida em 3 pontos. Nós vamos ver o primeiro, Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. O segundo ponto, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. E também o número 3, características de um plantador de igrejas. Então nós vamos estar aqui estudando esta maravilhosa lição, que vai edificar as nossas vidas. Então, a título de introdução, o que é que nós vamos estudar nesta lição? Nós vamos estudar sobre o processo de plantação de igrejas através do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que Paulo ele tinha uma importante função no Novo Testamento, que era evangelizar, era anunciar o evangelho, e anunciando o evangelho, ele plantava a igreja. As pessoas criam e ele plantava a igreja, ficava algum tempo na cidade onde ele estava evangelizando, e depois ele deixava ali um obreiro, um pastor, e aí ele ia para outro lugar para também anunciar o evangelho em outro lugar. Então vamos lá. O ponto 1 diz: Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Então nós vamos ver que Paulo pregava o evangelho porque foi-lhe imposta esta obrigação. Subtópico 1, Paulo, o desbravador. Então Paulo foi sem dúvida o maior desbravador evangelístico da história da igreja. Paulo, ele trabalhou em muitos lugares, em inúmeras cidades, plantando igreja, e aqui eu chamo a atenção para a palavra desbravador. Então Paulo era um verdadeiro apóstolo, aquele que ia onde não havia igrejas, enfrentava as dificuldades para desbravar aquela região, anunciando o poder do evangelho para que este pudesse transformar a vida das pessoas. Então ele foi sem dúvida o maior desbravador
né, do mundo gentílico pregando a palavra de Deus. Não houve quem plantasse tantas igrejas como o apóstolo Paulo. Nós não temos nas páginas do Novo Testamento algum outro apóstolo, né, pelo menos registrado, que tenha plantado tantas igrejas como o apóstolo Paulo. E isso é um exemplo para nós. O ministério de Paulo plantando igrejas é um exemplo para as nossas vidas, nós que pregamos a palavra. Esse exemplo, esse ministério nos constrange a também semear o evangelho, semear a palavra de Deus nos campos, para que várias pessoas possam crer no evangelho, né, e várias igrejas possam ser fundadas ali por onde nós anunciarmos. Então Paulo foi um desbravador. Subtópico 2 diz uma gloriosa obrigação. Em Efésios 3:1, Paulo fala o seguinte: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Quando Paulo fala assim, eu sou prisioneiro em Jesus Cristo por vós, ele está dizendo, ele usa a figura de um preso para dizer que ele não tinha escolha, né? Ele estava preso por causa dos gentios, ou seja, a chamada de Paulo para pregar aos gentios o levava a esta obrigação. Ele era obrigado, ele mesmo diz, né? Me imposta esta obrigação. Então ele fala isso aos Efésios, eu acho muito interessante isso. E lá em 1 Coríntios 9,16, como eu já disse, ele diz, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Então, o ministério de Paulo de pregação não era uma opção para ele, não era uma escolha que ele poderia fazer, era uma obrigação. Ele era obrigado a pregar o evangelho, porque ele foi chamado para isso, né? Ele não tinha escolha, ele foi convertido pelo Senhor no caminho de Damasco, e imposta uma obrigação a ele de anunciar o evangelho aos gentios. Então ele vivia nesta visão, neste ministério, né? Como se fosse algo realmente que o constrangesse, e era, né? Que o constrangesse a anunciar o evangelho. Subtópico 3, plantação de igreja, uma parceria. Eu gosto muito desse texto, por quê? Porque a plantação de igreja, ela envolve uma parceria, né? Um trabalho duplo do homem e Deus. Então o homem semeia a palavra, prega, desbrava os campos missionários, e Deus faz a sua parte, né? Deus faz a sua parte, germinando a semente, né? E fazendo ela crescer, virar uma árvore e frutificar. Então Paulo, ele dá o mérito, na verdade, ele como um plantador de igrejas, ele não chamava o mérito para si. Mas olha o que ele diz no nosso texto áureo, né? 1 Coríntios 3:6. Ele diz, eu plantei, ou seja, eu sou um plantador de igrejas. Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, ele atribuía o crescimento da obra a Deus. E isso deve ser a nossa visão, a nossa atitude de plantar igrejas, mas sempre reconhecendo que Deus é quem dá o crescimento. É Ele quem faz a semente germinar, é Ele quem faz a semente nascer e é Ele quem salva a alma. Nós não salvamos ninguém, é Ele que salva, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então esse ponto nós aprendemos aí, né? Paulo foi um desbravador debaixo de uma obrigação
gloriosa. A síntese desse tópico diz: o apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo sob uma gloriosa obrigação. Então ele foi um grande homem de Deus, pregou por vários lugares, evangelizou inúmeras pessoas, plantou várias igrejas para a glória de Deus. Agora nós vamos para o ponto de número 2, que diz Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Subtópico 1 diz, uma igreja missionária. Então, Antioquia, a igreja em Antioquia, ela era rica em líderes, né? Antes de nós falarmos, né, os líderes, os doutores, os mestres que existiam ali, nós devemos falar que existiram várias Antioquias, né? Os estudiosos chegam a dizer que existiram cerca de 16 cidades chamadas Antioquia. Então, nós vemos na Bíblia Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. Então, quando a base missionária de Paulo era em Antioquia da Síria, né? Então, é aqui que ele está dizendo, Atos 13, do versículo 1 a 3, que diz que ali havia muitos profetas e doutores, né? Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, né? Saulo. Então havia ali muitos homens de Deus, né? Na cidade de Antioquia. Antioquia passou a ser um grande centro do cristianismo naquela época. E Paulo usava esta cidade como base missionária. Subtópico 2, a primeira viagem missionária. Então, lá em Atos capítulo 13, versículo 4, nós vemos que Deus, o Espírito Santo, ele fala, né? Ele fala na igreja em Antioquia e diz, né, que era para separar Saulo e Barnabé para uma grande obra que ele lhes tinha escolhido. E dali eles partiram para a sua primeira viagem missionária. Eles partiram para Chipre, né? Chipre era uma ilha e aonde Paulo pregou muito. Chegando em uma parte chamada de Pafos, Atos 13, 6, Paulo encontra um judeu mágico, né? Chamado Elimas, em outras traduções, Bar Jesus. E ele, com as suas artes mágicas, ele ludibriava as pessoas. E havia ali um procônsul, um homem, uma autoridade, que queria ouvir a pregação de Paulo. E Elimas, ele atrapalhava, até que Paulo, né, cheio do Espírito Santo, lhe manda uma sentença e Elimas fica cego, né? Depois Paulo pregou na sinagoga também em Antioquia da Psídia, onde alguns judeus lhe fizeram oposição, mas alguns gentios alegraram-se e creram, né, no poder de Deus, no Espírito Santo, aceitaram Jesus como Salvador. Isso aconteceu também na cidade de Icônio, Listra e Derbe. Você pode conferir isso em Atos 14, do 1 ao 28. Então Paulo, ele passou na sua primeira viagem missionária por essas cidades, né? Por algumas cidades, na sua primeira viagem missionária. Chipre, Paulo passou pela região da Galácia, Pafos, Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra. Depois ele retorna à Antioquia da Síria, que era a base missionária de Paulo. Então Paulo aqui na sua primeira viagem missionária, ele já trabalhou bastante, né? Ele fez 3 viagens missionárias, trabalhou muito, evangelizando e plantando igrejas. Na segunda viagem missionária, né, houve uma mudança de rumo, porque ele, segundo Atos 16 e 9, Paulo, ele tem uma visão, né, que aparece um homem, um macedônio, e diz para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo foi para a região da Macedônia, a região da Grécia, e ali ele passou por Derbe, Listra, Troade, Filipos, né, onde ele tem aquele episódio com aquela moça adivinhadora, a cidade de Tessalônica, a cidade de Bereia,
Atenas, Corinto, Éfeso. Então, na sua segunda viagem missionária, Paulo passou por todos esses lugares anunciando o evangelho de Jesus Cristo. E sempre plantando igrejas por onde ele passava. A síntese desse tópico de número 2 diz: a igreja em Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas. Então foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas. Então ele tinha uma base missionária, né? Uma base que era Antioquia da Síria, uma igreja que era intimamente ligada com Paulo e as suas viagens missionárias. Então vamos para o ponto 3, o último ponto. Características de um plantador de igrejas. Então vamos ver algumas características aqui. Número 1, motivado pelo chamado. Então, como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Então, Paulo tinha certeza absoluta de que ele foi chamado por Deus para plantar igrejas. E era isso, essa consciência do chamado, né, que era o fator motivacional que levava Paulo a enfrentar todos os problemas, a enfrentar todas as dificuldades, todas as afrontas, né? Enfrentar todos os desafios, porque Deus chamou ele para isso. Então, a consciência do chamado, do nosso chamado para a obra, é o que nos motiva a pregar o evangelho, a enfrentar as dificuldades, a enfrentar os obstáculos, as afrontas, as zombarias, para nós vencermos e continuarmos fazendo a obra de Deus. O subtópico 2 diz: experimentado no deserto da vida. Nós já estudamos que Paulo, quando ele se converte, ele não vai direto para Jerusalém, mas ele vai para o deserto da Arábia, onde ele tem um encontro, ele tem um processo, né? O encontro ele já teve no caminho de Damasco, um processo de adaptação, de experimentação, de conhecimento de Jesus Cristo, ele, né? Um conhecimento íntimo de Jesus Cristo. Então ele foi experimentado no deserto da vida. E muitas vezes Deus, ele nos forja, né, no deserto da vida. Ou seja, ele nos permite passar por dificuldades, aflições, para podermos ser experimentados. Não para ele saber, porque ele já sabe tudo, mas para nós termos uma preparação para a obra de Deus. É por isso que eu disse em uma aula passada que não é bom formar obreiros no micro-ondas, porque é uma formação rápida, sem experimentação, sem o processo, e aí o obreiro não aguenta, né? Então nós precisamos ser experimentados no deserto. E subtópico 3, a igreja segundo as Escrituras. Então nós que plantamos igrejas, você que prega, né? Às vezes não planta igreja, não é um missionário, mas eu digo nós de uma forma geral, a igreja, os missionários que plantam igreja, que estão na obra, né? Ele deve ter em mente, levar em conta sempre o modelo das Escrituras, o modelo da igreja local, né? Que é desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, né? O batismo no Espírito Santo como exercício para a obra de Deus, é preciso anunciar isso. Os dons espirituais, ministeriais e de serviço, tudo isso deve ter na igreja local. Nós precisamos entender que na igreja local há a necessidade, muitas vezes, de expulsão de demônios, de cura de enfermidades, do ensino, né? Com certeza, o ensino das Escrituras com autoridade. Então, nós devemos ter em mente que uma igreja é isso, né? Todos esses elementos e muito mais. Não é tão simples assim, né? A fundar uma igreja, abrir um
uma porta ali, né, num salão, e colocar lá meia dúzia de pessoas e falar que é pastor. Então isso é muito, com todo o respeito, né, estamos aqui para criticar, mas isso é muito sério, porque plantar igreja não é para qualquer pessoa. É preciso ter um preparo, é preciso ter uma experimentação no deserto, uma experiência com Deus, para que tudo corra bem. Ok? Então vamos para a síntese desse tópico 3, que diz: Saulo ou Paulo tinha em Cristo a sua motivação para plantar a igreja. Qual é a nossa motivação? Eu gostei dessa síntese porque muitas pessoas que plantam igreja têm uma outra motivação. E a motivação certa para plantarmos igrejas é a visão de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Ok? Que Deus te abençoe. E não esqueça aí, tá bom? De se inscrever no nosso canal. Acione o sininho das notificações. Deixe o like para ajudar aí a nossa divulgação. E também compartilhe este canal nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus.